Existe um som que pode destruir uma pessoa por dentro. Para Marina, esse som foi o riso do próprio marido, no dia em que ela assinou o divórcio. Ali, naquele cartório em São Paulo, com a caneta tremendo na mão e as lágrimas escorrendo pelo rosto, ela ouviu André rir, um riso frio, debochado, como se ela fosse uma piada que ele finalmente podia descartar. Naquele momento, Marina não imaginava que aquele riso se tornaria o combustível da maior virada da vida dela. Mas me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo essa história? E se você quer saber como Marina transformou a maior humilhação em triunfo absoluto, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias reais e inspiradoras para você. E entra na nossa comunidade no WhatsApp. O link está fixado aqui nos comentários, porque o que aconteceu depois daquele riso mudou tudo. Marina Souto Leal tinha 31 anos quando o mundo dela desmoronou. Mas para entender a dor que ela sentiu naquele cartório, é preciso voltar um pouco no tempo e conhecer a mulher que ela era antes de tudo desabar. Marina nasceu em Recife, filha única de Dona Célia, uma mulher forte que ficou viúva cedo e criou a menina sozinha. Dona Célia trabalhava como costureira e todas as noites, depois de um dia inteiro na máquina de costura, ela sentava ao lado da filha e dizia a mesma coisa: "Estuda, minha filha, estuda para nunca depender de homem nenhum. O conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você." E Marina levou aquilo a sério. Ela sempre foi inteligente, dedicada, sonhadora. Passou no vestibular para a ciência da computação, se mudou para São Paulo aos 18 anos e mergulhou de cabeça nos estudos. Era apaixonada por tecnologia, por criar soluções, por transformar números e códigos em algo que pudesse ajudar as pessoas. Foi na faculdade que ela conheceu André Moura. Ele era tudo que Marina não era: extrovertido, charmoso, cheio de lábia. André estudava administração e tinha aquele jeito de fazer qualquer ideia parecer genial. Ele falava de empreendedorismo com os olhos brilhando, como se o mundo inteiro estivesse esperando por ele. E Marina se apaixonou. Ela se apaixonou pelo jeito como ele sonhava alto, como ele a fazia sentir que juntos poderiam conquistar qualquer coisa. André dizia que ela era a mente brilhante e ele era a voz que levaria as ideias dela para o mundo. E Marina acreditou. Depois da formatura, os dois fundaram uma startup juntos. Marina cuidava de toda a parte técnica: programação, design de sistemas, segurança. André ficava com o marketing, as vendas, os investidores. A empresa cresceu rápido. Em 3 anos, eles já tinham clientes grandes, escritório no Itaim Bibi, uma equipe de 20 funcionários. E no meio de tudo isso, eles se casaram. Marina achava que estava vivendo o sonho perfeito, a carreira que sempre quis, ao lado do homem que amava. Ela trabalhava até tarde, finais de semana, feriados. Colocava o coração naquela empresa como se fosse um filho. Mas André estava mudando. Ele começou a tratá-la diferente. Nas reuniões, interrompia quando ela falava. Desqualificava as ideias dela na frente dos outros. Dizia que ela pensava pequeno, que não tinha sangue de empresária. Marina tentava conversar, mas ele sempre virava o jogo, dizendo que ela era sensível demais, que estava exagerando. E então apareceu Lívia Dornelles. Lívia era a nova advogada corporativa da empresa, elegante, fria, sempre impecável. Ela e André começaram a passar horas trancados na sala dele, discutindo contratos. Marina sentia algo errado no ar, mas quando perguntava, André ria. "Ciúme de advogada agora, Marina? Você está parecendo maluca." Até que uma noite, Marina esqueceu o celular no escritório e voltou para buscar. A porta da sala de André estava entreaberta, e lá dentro estavam ele e Lívia, aos beijos. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela não gritou, não fez escândalo.
Apenas ficou parada, congelada, até que André percebeu a presença dela. E sabe o que ele fez? Ele sorriu. Aquele sorriso cínico, como se tivesse sido pego fazendo uma travessura sem importância. Marina, a gente precisa conversar. Conversar. Como se tivesse algo a ser conversado. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido demais. André pediu o divórcio. Disse que o casamento tinha sido um erro, que eles queriam coisas diferentes da vida. E então veio o golpe final. Ele queria que Marina saísse da empresa. Você não tem perfil de empresária, Marina. Você é técnica, mas isso aqui precisa de visão de negócio. Eu vou te pagar uma indenização justa e a gente encerra isso de forma civilizada. Marina não conseguia acreditar. Aquela empresa era dela também. Ela tinha construído cada linha de código, cada sistema, cada solução. E agora ele queria tirá-la de lá, como se ela fosse dispensável. Ela tentou lutar, procurou advogados, tentou provar seu valor, mas André tinha se preparado. Ele tinha contratos assinados, documentos que comprovavam que a parte técnica poderia ser terceirizada. Lívia, claro, tinha ajudado a preparar tudo nos bastidores. Marina estava sozinha. O processo de divórcio foi rápido e brutal. André não queria divisão de bens, não queria prolongar. Ele ofereceu uma quantia ridícula e Marina, exausta emocionalmente, aceitou. Ela só queria acabar com aquilo. E então chegou o dia de assinar os papéis no cartório. Marina entrou naquela sala com o coração pesado, os olhos inchados de tanto chorar. André já estava lá, de terno impecável, ao lado de Lívia. Ele parecia tranquilo, como se estivesse resolvendo uma pendência qualquer. Quando chegou a hora de assinar, a mão de Marina tremia tanto que ela mal conseguia segurar a caneta. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, molhando o papel. Ela tentou se controlar, mas não conseguiu. Era dor demais, humilhação demais. E foi nesse momento que ela ouviu. O riso. André riu. Um riso baixo, mas audível. Um riso de deboche, de superioridade. Como se ela fosse patética. Como se ele tivesse vencido e ela fosse apenas uma perdedora chorona. Marina levantou os olhos e encontrou o olhar dele. Ele não desviou. Ele sustentou com aquele sorriso nos lábios. Algo quebrou dentro dela naquele instante. Ela terminou de assinar os papéis, pegou a bolsa e saiu daquele cartório sem dizer uma palavra. Mas dentro do peito dela, algo estava fervendo. Não era só tristeza. Era uma mistura de dor, raiva e determinação. Marina voltou para Recife naquela mesma noite. Entrou na casa da mãe, subiu para o quarto de infância e se trancou lá por 3 dias. Chorou tudo o que precisava chorar. Gritou no travesseiro. Deixou a dor sair. E quando não havia mais lágrimas, ela começou a pensar. Dona Célia bateu na porta no 3º dia, entrou devagar e sentou na cama ao lado da filha. Ela não disse nada no começo. Apenas passou a mão nos cabelos de Marina, do jeito que fazia quando ela era criança. Você não perdeu um marido, filha, Dona Célia disse baixinho. Ele perdeu a chance de ter uma mulher de verdade. Marina olhou para a mãe, com os olhos vermelhos e o coração partido. Mãe, eu perdi tudo. A empresa, o casamento, minha dignidade. Você perdeu coisas. Dona Célia corrigiu firme. Mas você não perdeu você. E enquanto você estiver viva e respirando, ainda dá para recomeçar. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ela ficou deitada, olhando para o teto, e uma coisa ecoava na mente dela sem parar. O riso de André. E então, no silêncio daquele quarto, ela tomou uma decisão. Ela iria recomeçar, mas não do jeito que ele esperava. Não como uma mulher derrotada. Ela iria construir algo tão grande, tão forte, que um dia ele saberia quem ela realmente era. Marina Souto Leal estava caída, mas ela não estava morta.
E essa era apenas a primeira parte da história. Os primeiros dias em Recife foram os mais difíceis da vida de Marina. Ela acordava no meio da noite com o coração disparado, revivendo a cena do cartório, ouvindo aquele riso ecoando na cabeça. Passava horas olhando para o teto do quarto, aquele mesmo quarto onde tinha sonhado com o futuro quando era adolescente. Como tudo tinha dado tão errado. Dona Célia respeitava o silêncio da filha, mas não a deixava afundar. Toda manhã, ela batia na porta e chamava Marina para o café. Vem, minha filha. Não é porque a vida bateu que a gente para de viver. Marina descia, comia sem vontade e voltava para o quarto. Mas aos poucos, as palavras da mãe começaram a fazer efeito. No fundo, ela sabia que não podia ficar ali para sempre, se escondendo da própria dor. Uma semana depois de voltar para Recife, o celular de Marina tocou. Era um número de São Paulo. Ela quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. Marina, sou eu, Vitória. Vitória Nascimento, a melhor amiga de Marina desde os tempos da faculdade. Engenheira de software, debochada, direta, do tipo que não tinha papas na língua. As duas tinham se afastado um pouco nos últimos anos, principalmente porque Marina vivia mergulhada no trabalho e no casamento que estava desmoronando. Oi, Vivi! Marina tentou disfarçar a voz embargada. Não me venha com oi, Vivi, não, Marina. Eu soube de tudo. Aquele canalha do André, a advogada sem vergonha, a saída da empresa, tudo. E eu tô ligando para dizer uma coisa. Você não vai ficar aí se remoendo, não. Marina sentiu os olhos encherem de lágrima novamente. Vivi, eu não sei o que fazer. Eu perdi tudo. Você não perdeu tudo. Você perdeu um marido traidor e uma empresa que ele manipulou para te tirar de lá. Mas sabe o que você não perdeu? Seu talento, sua inteligência e a capacidade de recomeçar. Recomeçar como? Marina perguntou, a voz fraca. Criando algo seu, algo que ninguém vai poder tirar de você. Olha, eu tenho uma ideia e preciso da sua cabeça brilhante para fazer acontecer, mas não vou falar por telefone. Você consegue vir para São Paulo semana que vem? Marina hesitou. A ideia de voltar para São Paulo, para a cidade onde tinha sido humilhada, assustava. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se mexeu, uma fagulha pequena, quase apagada, mas ainda viva. Eu vou pensar. Pensa rápido, porque a vida não espera, Marina, e eu sei que você é forte demais para ficar parada. Quando desligou o telefone, Marina ficou sentada na beirada da cama, olhando para a janela. Lá fora, Recife estava ensolarada, quente, cheia de vida, e ela estava ali, trancada, se escondendo. Dona Célia apareceu na porta com uma xícara de café na mão. Quem era? Vitória. Ela quer que eu volte para São Paulo. Dona Célia sentou ao lado da filha e entregou a xícara. E você vai? Mãe, eu não sei se consigo. Eu tenho medo de encontrar com ele, de ver a empresa que eu ajudei a construir nas mãos dele e daquela mulher. Marina. Dona Célia segurou o rosto da filha com as duas mãos, obrigando-a a olhar nos olhos. Você tem duas escolhas. Ficar aqui, com medo, deixando que ele tenha o poder de te prender nesse quarto, ou levantar, respirar fundo e mostrar para esse homem que ele subestimou a mulher errada. Marina sentiu algo se romper dentro dela. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, eram de raiva, de indignação, de desejo de provar que ela valia muito mais do que André jamais imaginou. Eu vou, ela disse a voz firme pela primeira vez em semanas. Eu vou voltar. 10 dias depois, Marina estava de volta a São Paulo. Ela se hospedou na casa de Vitória, um apartamento pequeno em Pinheiros, cheio de pôsteres de bandas de rock e livros de programação espalhados por toda parte. Seja bem-vinda ao quartel-general, Vitória disse, abrindo uma cerveja e entregando para Marina.
Agora senta aí que eu vou te contar a ideia que não me sai da cabeça. Marina sentou no sofá, segurando a cerveja gelada, e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo parecido com curiosidade. Você lembra daquela conversa que a gente tinha na faculdade? Vitória começou animada. Sobre como a maioria das mulheres não investe dinheiro porque acham que é coisa de rico ou de homem. Marina assentiu. Elas tinham conversado sobre isso várias vezes. A própria Marina sempre quis criar algo que democratizasse o acesso ao mercado financeiro. Mas na startup com André, as prioridades sempre eram outras. Pois é, eu quero criar um app para isso. Um aplicativo que ensine mulheres a investir, com pouco dinheiro, de forma simples, sem economês, sem enrolação. Um app feito por mulheres, para mulheres. Marina sentiu o coração acelerar. E você precisa de alguém para programar isso. Não, eu preciso de você, porque esse app não pode ser qualquer coisa. Ele precisa ser perfeito, intuitivo, seguro. E eu sei que ninguém faz isso melhor do que você. Marina ficou em silêncio por um momento, processando. Depois de tudo que tinha acontecido, a ideia de recomeçar, de criar algo do zero, era ao mesmo tempo assustadora e empolgante. Vivi, eu não tenho dinheiro para investir nisso. Eu não tenho recursos, não tenho escritório, não tenho nada. A gente começa pequeno. Do meu apartamento mesmo. Eu tenho uma grana guardada, dá para segurar uns 3 meses. E depois a gente vai atrás de investidor. Mas primeiro a gente faz o protótipo. Algo funcional, real, que mostre que a ideia não é só conversa. Marina olhou para a amiga. Vitória estava com os olhos brilhando, cheia de energia, de esperança. E Marina percebeu que fazia muito tempo que ela não se sentia assim. Fazia tempo que ela não sentia que estava criando algo porque queria e não porque alguém esperava isso dela. Tá bom, Marina disse, e um pequeno sorriso apareceu no canto dos lábios. Vamos fazer. As semanas seguintes foram intensas. Marina e Vitória trabalhavam de dia e de noite, cercadas de computadores, cadernos cheios de rabiscos, xícaras de café vazias. Elas discutiam cada detalhe do aplicativo. Como seria a interface, quais funcionalidades teriam, como tornar investimento algo acessível para quem nunca tinha feito isso antes. Marina mergulhou de cabeça no projeto. Era como se, finalmente, ela tivesse encontrado um propósito de novo. Cada linha de código que escrevia era uma forma de reconstruir a si mesma. Cada problema resolvido era uma pequena vitória, mas nem tudo era fácil. Havia noites em que Marina acordava suada, com pesadelos sobre o cartório, sobre o riso de André. Havia dias em que ela se pegava olhando as redes sociais da antiga empresa, vendo fotos de André e Lívia em eventos, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Nesses momentos, Vitória estava lá. Para de olhar isso, Marina. Ele não merece nem 5 segundos do seu tempo. Foca no que importa, no que a gente está construindo aqui. E Marina tentava. Tentava focar, tentava não deixar o passado a puxar de volta para o buraco. E aos poucos estava funcionando. 3 meses depois, elas tinham um protótipo funcional. O aplicativo se chamava Fina, um nome simples, moderno, que remetia a finanças de forma leve. A proposta era clara: ensinar mulheres a investir a partir de R$ 10. R$ 10. Qualquer uma poderia começar. Agora a gente precisa de dinheiro de verdade, Vitória disse. A gente precisa de um investidor que acredite nisso. E onde a gente encontra isso? Marina perguntou. Em eventos de inovação. Tem um no mês que vem, bem grande aqui em São Paulo. A gente se inscreve para apresentar o projeto e torce para alguém se interessar. Marina respirou fundo. A ideia de se expor novamente, de apresentar uma ideia e correr o risco de ser rejeitada, mexia com ela. Mas ela sabia que não tinha outra opção. Se quisesse realmente reconstruir a vida, precisava arriscar.
Vamos fazer isso, ela disse. No dia do evento, Marina estava nervosa. Ela tinha escolhido uma roupa simples, elegante e prendido o cabelo em um coque. Vitória estava ao lado dela, oferecendo apoio moral. Respira fundo. Você sabe do que está falando. Ninguém entende desse projeto melhor do que você. Quando chegou a hora da apresentação, Marina subiu no palco com o coração batendo forte. Havia dezenas de pessoas na plateia. Investidores, empreendedores, jornalistas. Ela segurou o microfone, olhou para o público e começou. Vocês sabiam que menos de 20% das mulheres brasileiras investem no mercado financeiro? E sabem por quê? Porque a gente sempre foi ensinada que dinheiro é assunto de homem, que investir é complicado, que a gente não tem capacidade. Eu mesma acreditei nisso por muito tempo. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pousarem. Mas a verdade é que a gente tem capacidade sim. A gente só precisava de uma ferramenta que falasse a nossa língua. E é isso que o Fina faz. Marina explicou como o aplicativo funcionava, mostrou a interface, os recursos, os depoimentos das primeiras usuárias que tinham testado. E quando terminou, o público aplaudiu. Foi ali, descendo daquele palco, que Marina sentiu algo que não sentia há muito tempo, orgulho de si mesma. E foi ali também que um homem de terno impecável, mas com um sorriso sincero, se aproximou dela. Marina Souto Leal? Ele estendeu a mão. Meu nome é Caio Ribeiro Prado. E eu adoraria conversar com você sobre o Fina. Marina apertou a mão dele, sentindo uma estranha sensação de que aquele encontro ia mudar muita coisa. Caio Ribeiro Prado não era o tipo de investidor que Marina imaginava encontrar. Ele não tinha aquela postura arrogante, aquele jeito de quem está fazendo um favor. Pelo contrário, quando ele se apresentou, havia algo de genuíno no olhar dele, uma curiosidade real. Eu assisti sua apresentação e fiquei impressionado, Caio disse, enquanto os dois se afastavam um pouco do tumulto do evento. Não só pela ideia em si, mas pela forma como você falou. Dá para sentir que isso não é só negócio para você, é pessoal. Marina sentiu o rosto corar levemente. É pessoal, sim. Eu cansei de ver mulheres inteligentes, trabalhadoras, que ganham o próprio dinheiro, mas dependem de marido ou de pai para tomar decisões financeiras. Isso precisa mudar. Caio assentiu pensativo. Você já tem investidor? Ainda não, Marina respondeu honesta. A gente está começando agora. Ainda é só eu e minha sócia, a Vitória. E vocês já têm usuárias? Temos umas 300 mulheres testando o protótipo, e os feedbacks estão sendo incríveis. Elas dizem que finalmente conseguiram entender o que é investimento, que se sentem seguras usando o app. Caio tirou um cartão do bolso e entregou para Marina. Eu quero marcar uma reunião com vocês. Semana que vem, se for possível. Eu trabalho com startups de impacto social e o Fina tem tudo a ver com o tipo de projeto que eu apoio. Marina segurou o cartão, quase sem acreditar. Sério? Sério. Caio sorriu. Mas quero ver os números. Entender melhor o modelo de negócio, conhecer a equipe. Se tudo fizer sentido, eu entro como investidor anjo. Marina sentiu o coração disparar. Investidor anjo. Aquilo era exatamente o que elas precisavam para decolar. A gente vai estar lá, ela disse, tentando manter a voz firme, embora por dentro estivesse explodindo de emoção. Quando Caio se despediu e foi embora, Vitória apareceu correndo. Quem era aquele? Um investidor, Marina respondeu, ainda processando. E ele quer nos encontrar semana que vem. Vitória soltou um grito de alegria e abraçou a amiga com força. Eu sabia que ia dar certo. Marina riu, sentindo uma leveza que há meses não sentia. Pela primeira vez desde o divórcio, ela acreditou que talvez, só talvez, as coisas pudessem realmente dar certo. A reunião com Caio aconteceu numa cafeteria tranquila em Pinheiros.
Marina e Vitória chegaram com antecedência, revisando os números pela milésima vez, preparando respostas para possíveis perguntas. Quando Caio chegou, ele cumprimentou as duas com simpatia e foi direto ao ponto. Ele queria entender como elas planejavam escalar o aplicativo, como pretendiam monetizar, qual era a projeção de crescimento. Marina respondeu tudo com clareza, mostrando planilhas, dados de mercado, depoimentos de usuárias. Vitória complementava com detalhes técnicos, explicando a segurança do sistema, a escalabilidade da plataforma. Caio ouvia atento, fazia perguntas inteligentes, anotava coisas no caderno. E no final da reunião, ele fechou o caderno e olhou para as duas. "Eu tô dentro." Marina e Vitória se entreolharam sem conseguir esconder a emoção. "Eu vou investir R$200 mil agora para vocês conseguirem estruturar o negócio, contratar gente, investir em marketing. E se os resultados forem bons nos próximos 6 meses, a gente conversa sobre uma segunda rodada." Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de gratidão, de alívio, de esperança. "Muito obrigada, Caio. Você não vai se arrepender." "Eu sei que não vou," ele disse sorrindo. "Porque eu não estou investindo só num app. Eu estou investindo em vocês duas, e pelo que eu vi, vocês vão longe." Antes de eu continuar contando o que aconteceu depois, me diz uma coisa. O que você achou até aqui? Tá gostando da história da Marina? Deixa o like no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias inspiradoras como essa para você. E fica aqui comigo, porque o que vem agora vai te surpreender. Com o investimento de Caio, tudo mudou. Marina e Vitória alugaram uma pequena sala comercial. Contrataram mais 2 programadores e uma designer. O Fina começou a ganhar forma de verdade, deixando de ser apenas um protótipo para se tornar um produto robusto, profissional. Elas investiram em redes sociais, criando conteúdos educativos sobre investimento de forma simples e direta. E a resposta foi imediata. Mulheres de todo o Brasil começaram a baixar o aplicativo, a compartilhar com amigas, a contar suas histórias de transformação financeira. Uma dona de casa de Curitiba escreveu: "Eu nunca imaginei que pudesse investir. Achava que precisava de milhares de reais. Com o Fina, comecei com R$20. Hoje eu já tenho 300 investidos e me sinto mais segura." Uma estudante de Salvador comentou: "Meu pai sempre controlou as finanças da casa. Eu me formei, comecei a trabalhar, mas não sabia o que fazer com meu dinheiro. O Fina me ensinou. Agora eu tomo minhas próprias decisões." Cada depoimento era combustível para Marina. Cada mulher que se libertava financeiramente era uma pequena vitória. E aos poucos, o Fina começou a viralizar. Em 3 meses, o aplicativo tinha 10 mil usuárias. Em 6 meses, 50 mil. As redes sociais não paravam de falar sobre o app que estava democratizando o investimento feminino. Marina trabalhava incansavelmente. Ela acordava cedo, passava o dia inteiro resolvendo problemas, atendendo investidores, dando entrevistas. Mas dessa vez era diferente. Ela não estava construindo o sonho de outra pessoa, estava construindo o dela. E Caio estava sempre presente. Ele não era apenas um investidor distante, ele participava das reuniões, dava conselhos, conectava Marina com outras pessoas importantes do mercado. E aos poucos, entre uma reunião e outra, entre um café e outro, Marina começou a perceber que sentia algo diferente por ele. Não era como tinha sido com André. Não era aquela paixão cega, desesperada. Era algo mais sereno. Caio a respeitava. Ele ouvia quando ela falava, valorizava as ideias dela, nunca tentava diminuí-la ou competir com ela. Certa noite, depois de uma reunião que tinha se estendido, Caio convidou Marina para jantar. Nada de trabalho. Só a gente conversando como pessoas normais.
Marina aceitou, um pouco nervosa. Eles foram a um restaurante pequeno em Vila Madalena, um lugar tranquilo, com música ao vivo e luzes baixas. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo, menos trabalho. Caio contou sobre a infância no Rio de Janeiro, sobre como tinha largado o banco de investimento porque não aguentava mais a pressão e a frieza do mercado financeiro. Marina falou sobre Recife, sobre Dona Célia, sobre como tinha sido difícil se reconstruir depois do divórcio. Você é muito forte, Marina, Caio disse, olhando nos olhos dela. Eu já vi muita gente desistir por muito menos, mas você transformou a dor em propósito. Marina sentiu um nó na garganta. Eu não sei se sou forte. Teve dias que eu só queria sumir, mas eu lembrava do riso dele, sabe? Do jeito como ele achou que tinha me destruído. E eu jurei para mim mesma que ele nunca ia ter essa satisfação. Caio ficou em silêncio por um momento. Depois disse, ele era um idiota. Marina riu, surpresa com a sinceridade dele. Era mesmo. E você merece alguém que veja o quanto você é incrível. O coração de Marina acelerou. Ela não soube o que responder, então apenas sorriu. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que talvez pudesse ser feliz de novo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, as coisas não iam tão bem para André. A startup que ele comandava ainda estava de pé, mas os problemas começavam a aparecer. Alguns clientes tinham reclamado de irregularidades nos contratos. Havia rumores de que a empresa estava usando práticas questionáveis para aumentar os lucros. E Lívia, a advogada que ele tinha colocado como diretora jurídica, estava cada vez mais envolvida em apagar incêndios. André não se preocupava muito. Ele sempre achou que era intocável, que seu charme e sua lábia resolveriam qualquer problema. Ele continuava frequentando festas, eventos corporativos, ostentando o sucesso nas redes sociais. Mas havia uma coisa que incomodava. Ele tinha começado a ouvir falar do Fina. No começo, eram apenas comentários soltos. Você viu aquele app de investimento para mulheres? Parece que tá bombando. Mas aos poucos, o nome do aplicativo começou a aparecer em reportagens, em listas de startups promissoras. Então, numa revista de negócios, André viu a foto. Marina, ela estava na capa de uma matéria sobre empreendedoras que estão mudando o mercado financeiro. No retrato, ela sorria, confiante, ao lado de Vitória. A legenda dizia, Marina Souto Leal, fundadora do Fina, o app que já conquistou mais de 100 mil mulheres. André sentiu algo estranho no peito. Não era exatamente medo, mas era desconforto. Marina, a mesma Marina que tinha saído do cartório chorando, destruída, ela estava na capa de uma revista. Ele jogou a revista de lado, irritado. É só um app de investimento, vai passar. Mas lá no fundo, uma pequena semente de preocupação começava a germinar. Porque o que André não sabia era que aquilo era só o começo. Marina não estava apenas reconstruindo a vida, ela estava construindo um império. E cada passo que dava, cada usuária nova que entrava no Fina, cada matéria que saía sobre ela, tudo isso a aproximava de algo muito maior, algo que André jamais imaginaria. E enquanto ele continuava sua vida de aparências e arrogância, Marina trabalhava em silêncio, com foco, com estratégia, porque ela tinha aprendido uma coisa: vingança não precisa ser barulhenta. Às vezes, a melhor vingança é o sucesso, e o dela estava só começando. Um ano depois do lançamento oficial do Fina, duas realidades completamente diferentes se desenhavam na mesma cidade. De um lado, Marina vivia os dias mais intensos e gratificantes da sua vida. O aplicativo tinha ultrapassado a marca de 5 milhões de downloads. 5 milhões de mulheres que agora tinham controle sobre o próprio dinheiro, que aprendiam a investir, que se sentiam seguras para tomar decisões financeiras.
As redes sociais do Fina eram um festival de depoimentos emocionantes. Mulheres que tinham saído de relacionamentos abusivos e conseguiram se sustentar porque aprenderam a investir. Mães solteiras que estavam construindo reservas de emergência pela primeira vez na vida. Jovens que começavam a planejar o futuro sem depender de ninguém. Marina lia cada história com o coração apertado de emoção. Aquilo não era só um negócio. Era uma revolução silenciosa. E ela estava no centro disso tudo. A equipe tinha crescido. Agora eram 15 funcionários, todos apaixonados pela missão do Fina. Vitória tinha assumido a diretoria técnica e comandava o time de desenvolvimento com mão firme e bom humor. Marina cuidava da estratégia, das parcerias, da visão de futuro da empresa. E Caio estava sempre por perto. O que tinha começado como uma relação de investidor e empreendedora tinha se transformado em algo diferente, mais profundo. Eles jantavam juntos pelo menos 2 vezes por semana. Conversavam sobre tudo, negócios, vida, sonhos, medos. Caio nunca pressionava, nunca apressava nada. Ele apenas estava ali, presente, respeitoso, interessado de verdade em quem Marina era. Certa tarde, depois de uma reunião particularmente cansativa, Caio sugeriu que fossem caminhar no Ibirapuera. Você precisa desacelerar um pouco, Marina. Trabalhar 16 horas por dia não é sustentável. Eu sei, ela disse rindo. Mas tem tanta coisa acontecendo e vai continuar acontecendo amanhã. Vem, vamos tomar um ar. Eles caminharam pelo parque enquanto o sol começava a se pôr. Marina percebeu como fazia tempo que não parava para simplesmente existir, sem pensar em métricas, em investidores, em próximos passos. Você está feliz? Caio perguntou de repente. Marina olhou para ele surpresa com a pergunta. Eu acho que sim. É uma felicidade diferente do que eu imaginava, mas é real. Diferente como? Antes eu achava que felicidade era ter alguém do lado, construir algo junto, ter uma família. Mas agora eu aprendi que felicidade pode ser acordar todo dia e saber que você está fazendo algo que importa, que tem propósito. Caio sorriu. E não tem espaço para mais nada? Marina sentiu o coração acelerar. Ela sabia onde aquela conversa estava indo. Caio, calma. Ele interrompeu gentil. Eu não estou pedindo nada. Só quero que você saiba que quando você quiser, se você quiser, eu vou estar aqui, não como investidor, como alguém que te admira muito e que gostaria de estar na sua vida de uma forma diferente. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque pela primeira vez um homem estava oferecendo algo sem cobranças, sem pressão, sem ego. Eu preciso de tempo, ela disse honesta. Eu sei, e eu tenho todo o tempo do mundo. Enquanto Marina construía seu caminho com leveza e propósito, do outro lado da cidade, André enfrentava uma realidade bem diferente. A startup que ele comandava começava a afundar. Os problemas que antes pareciam pequenos, agora eram grandes demais para serem ignorados. 3 clientes importantes tinham rescindido contratos alegando cláusulas abusivas. Um ex-funcionário tinha entrado com processo trabalhista e havia uma auditoria em andamento investigando possíveis irregularidades fiscais. André tentava manter as aparências. Continuava postando fotos em restaurantes caros, em eventos corporativos, sempre ao lado de Lívia, sempre sorrindo. Mas internamente, ele estava desesperado. A gente precisa resolver isso, Lívia, ele dizia, andando de um lado para o outro no escritório. Se essa auditoria encontrar alguma coisa, a gente está ferrado. Lívia, sempre fria e calculista, repassava documentos com expressão tensa. Eu fiz o que pude para tampar os buracos, André. Mas você assinou contratos que eram questionáveis desde o início. Eu avisei na época. Você não avisou nada. Você disse que estava tudo legal.
Eu disse que estava dentro da lei, não disse que era ético. Lívia levantou os olhos irritada. E agora a gente precisa lidar com as consequências. André socou a mesa. Ele odiava se sentir encurralado, odiava admitir que tinha cometido erros. Sempre tinha sido tão fácil empurrar a culpa para os outros, manipular situações a seu favor. Mas agora as coisas estavam saindo do controle. E para piorar, ele não conseguia parar de ouvir sobre o Fina. O aplicativo estava em todo lugar. Matérias em jornais, reportagens na TV, influenciadoras digitais falando sobre como o app tinha mudado a vida delas. E sempre, sempre, o nome de Marina aparecia. Marina Souto Leal, a empreendedora que está revolucionando o mercado financeiro. Marina Souto Leal, eleita uma das 10 mulheres mais influentes do setor de tecnologia. Marina Souto Leal, fundadora do Fina, anuncia nova rodada de investimentos. Cada vez que André via o nome dela, sentia uma mistura de raiva e algo que ele não queria admitir. Inveja? Impossível. Ele era superior a ela. Sempre foi. Ele que tinha o carisma, a visão de negócio, a capacidade de liderar. Mas então, por que ela estava em todas as capas de revista enquanto ele lutava para manter a empresa de pé? Uma noite, André estava sozinho no escritório, tomando uísque, quando decidiu fazer algo que sabia que não deveria. Entrou no site do Fina. O aplicativo era impressionante. A interface era limpa, intuitiva, amigável. Os depoimentos das usuárias eram reais, tocantes. Havia vídeos de Marina explicando conceitos financeiros de forma tão simples que até uma criança entenderia. André fechou o site com raiva. Aquilo era trabalho dela, era óbvio. A parte técnica sempre foi o forte de Marina, mas ele se convenceu de que ela tinha tido sorte. Pegou um nicho, uma onda de empoderamento feminino e surfou nela. Nada mais. Lívia entrou no escritório e viu André bebendo sozinho. Você precisa parar com isso e focar no que importa. A auditoria termina semana que vem. A gente precisa estar preparado. Você viu o app da Marina? André perguntou, a voz pastosa. Lívia suspirou. Vi, e daí? Ela está em tudo quanto é lugar, como se fosse alguma celebridade. Porque o app dela é bom, André, e porque ela soube se posicionar. Enquanto isso, você fica aqui se lamentando em vez de resolver os problemas reais da empresa. André a encarou com raiva. Você não entende. Eu tirei ela daqui. Eu me livrei dela porque ela não tinha o que era preciso. E agora ela está por cima? Não faz sentido. Faz todo o sentido, Lívia disse fria. Você subestimou ela. E agora ela está provando que você errou. André ficou em silêncio, o orgulho ferido. Lívia saiu da sala, deixando-o sozinho com os pensamentos. Enquanto isso, Marina estava em casa, revisando números do trimestre. O Fina não apenas crescia, mas acelerava. As projeções indicavam que até o final do ano o aplicativo teria 10 milhões de usuárias. 10 milhões. Ela recebeu uma mensagem de Caio. Parabéns pelos números, você é incrível. Janta amanhã? Marina sorriu e respondeu, aceito. Mas só se for num lugar simples. Tô cansada de reuniões sofisticadas. Combinado. Eu conheço uma pizzaria ótima em Pinheiros. Marina desligou o celular e deitou no sofá, olhando para o teto. Ela pensou em tudo o que tinha acontecido no último ano. A dor do divórcio, o desespero, o recomeço, a luta, as vitórias. E percebeu que algo tinha mudado dentro dela. Ela não era mais a mulher que acreditava que precisava de alguém para ser completa. Ela tinha se tornado alguém que sabia que podia construir a própria felicidade. E se o amor aparecesse no caminho, como parecia estar aparecendo com Caio, seria um bônus, não uma necessidade. Marina pegou o celular de novo e ligou para a Dona Célia. Oi, mãe. Oi, minha filha. Tudo bem? Tudo ótimo, mãe. Eu só queria te agradecer.
Agradecer por quê? Por ter me ensinado que eu podia ser forte, que eu não precisava depender de ninguém. Você tinha razão, mãe. Você sempre teve. E do outro lado da linha, Dona Célia ficou em silêncio por um momento, emocionada. Eu sempre soube que você era especial, Marina. Eu só estava esperando você descobrir isso também. Quando desligou o telefone, Marina sentiu uma paz que há muito tempo não sentia. Ela olhou pela janela, vendo as luzes de São Paulo brilhando na noite, e percebeu que finalmente estava onde deveria estar. Mas ela também sabia que aquilo era só o começo, porque Marina tinha um plano. Um plano que estava amadurecendo silenciosamente na cabeça dela desde o dia do cartório, desde o dia do riso. Ela não queria apenas ser bem-sucedida. Ela queria que André soubesse. Ela queria que ele entendesse o tamanho do erro que cometeu. E para isso, ela precisava dar o próximo passo. Ela precisava ir além do sucesso. Ela precisava ser imbatível. E nos próximos meses, Marina faria exatamente isso. 18 meses após o lançamento do Fina, Marina estava sentada na varanda do seu apartamento novo, um lugar amplo e iluminado em Pinheiros, com vista para a cidade. Era sábado de manhã e ela tomava café enquanto revisava relatórios financeiros. Mas não eram os relatórios do Fina que prendiam sua atenção naquele momento. Eram os relatórios da antiga startup, a empresa de André. Marina tinha começado a acompanhar os movimentos da empresa meses atrás. No início, era apenas curiosidade. Mas aos poucos, aquilo se transformou em algo mais estratégico. Ela queria entender como a empresa funcionava agora, quais eram os pontos fracos, onde estavam as vulnerabilidades. E o que ela descobriu foi revelador. A empresa de André estava em declínio. As receitas tinham caído, os processos trabalhistas aumentavam, clientes importantes estavam saindo. E o pior, a empresa estava abrindo capital, vendendo ações para captar recursos e tentar se salvar. Marina percebeu algo que fez seu coração acelerar. Se a empresa estava vendendo ações, isso significava que qualquer pessoa ou qualquer empresa poderia comprá-las. E se alguém comprasse ações suficientes, teria poder de decisão sobre os rumos da companhia. Foi naquele momento que a ideia começou a tomar forma. E se ela comprasse essas ações? E se aos poucos, de forma silenciosa e estratégica, ela se tornasse a maior acionista da empresa? Ela teria poder para decidir o futuro daquela startup. Inclusive o futuro de André. Marina respirou fundo. Aquilo era arriscado, complexo e exigiria um planejamento perfeito, mas era possível. Ela pegou o telefone e ligou para Vitória. Vivi, preciso conversar com você, pessoalmente. Tá tudo bem? Vitória perguntou preocupada. Tá, mas é sério. Pode vir aqui em casa? 2 horas depois, Vitória estava sentada na sala de Marina, ouvindo atentamente enquanto a amiga explicava da ideia. Você quer comprar ações da empresa do André? Vitória arregalou os olhos. Marina, você está falando sério? Completamente, Marina respondeu firme. A empresa está abrindo capital, vendendo ações para qualquer um. Eu tenho dinheiro agora, Vivi. O Fina foi avaliado em 400 milhões de reais na última rodada de investimento. Eu tenho participação significativa. Eu posso usar empresas intermediárias, fundos de investimento, para comprar as ações sem que ninguém saiba que sou eu. Vitória ficou em silêncio por um momento, processando. E depois que você comprar as ações, o que você vai fazer? Marina olhou pela janela pensativa. Vou fazer o que ele fez comigo. Vou tirar ele da própria empresa. Marina! Vitória hesitou. Eu te entendo. Eu sei o quanto ele te machucou, mas isso não é vingança demais. Não é vingança, Vivi. É justiça. Ele me tirou da empresa que eu ajudei a construir. Ele riu da minha dor.
E agora ele está afundando aquela empresa com decisões ruins, práticas questionáveis. Eu não quero destruir nada. Eu quero assumir o controle e consertar o que ele quebrou. E de quebra, mostrar para ele que ele subestimou a mulher errada. Vitória respirou fundo e então sorriu. Tá bom. Se é isso que você quer, eu tô com você. Mas a gente precisa fazer isso direito. Nada de erros. Exatamente. E por isso eu preciso de ajuda. Preciso de advogados especializados, de consultores financeiros, de gente que saiba como montar essa estrutura sem deixar rastros. Nas semanas seguintes, Marina trabalhou em absoluto sigilo. Ela contratou um escritório de advocacia de primeira linha, especializado em fusões e aquisições. Montou empresas intermediárias em outros estados, criou fundos de investimento que aparentemente não tinham conexão nenhuma com ela ou com o Fina. E Caio percebeu que Marina estava envolvida em algo grande, mas ela pediu que ele confiasse nela e não fizesse perguntas por enquanto. Quando estiver pronto, eu te conto tudo. Caio, respeitoso como sempre, aceitou. Eu confio em você. E então, Marina começou a comprar as ações. Devagar, estrategicamente. Pequenos lotes por vez, através de diferentes empresas, para não levantar suspeitas. Cada compra era cuidadosamente planejada, calculada. E a cada semana, Marina aumentava sua participação na empresa de André sem que ninguém percebesse. O Fina, enquanto isso, continuava crescendo de forma exponencial. O aplicativo ultrapassou a marca de 20 milhões de downloads. 20 milhões de mulheres que agora tinham controle financeiro sobre as próprias vidas. Marina foi capa da revista Forbes Brasil. Uma matéria se chamava A Mulher que Reprogramou o Próprio Destino e contava a história dela, o divórcio, a reconstrução, a criação do Fina, o impacto social que o aplicativo estava gerando. Quando a revista chegou nas bancas, o Brasil inteiro falava sobre Marina. E André viu. Ele estava no escritório, tentando resolver mais um problema jurídico, quando um dos funcionários entrou com a revista na mão. Chefe, você precisa ver isso. André pegou a revista e viu a foto de Marina na capa. Ela estava linda, confiante, sorrindo. E o título da matéria era como um soco no estômago. Ele abriu a revista e leu a entrevista inteira. Marina falava sobre superação, sobre como tinha sido difícil recomeçar após o divórcio, sobre como o Fina nasceu do desejo de ajudar outras mulheres a não passarem pelo que ela passou. Mas o que mais incomodou André foi uma frase específica. O entrevistador perguntou: "Você tem alguma mensagem para as mulheres que estão passando por momentos difíceis?" E Marina respondeu: "Sim. Nunca deixe que alguém te faça acreditar que você não é capaz, nem mesmo quem deveria te apoiar. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam são aquelas que deveriam nos amar. Mas a dor pode ser transformada em força. E quando você se levanta mais forte do que nunca." André jogou a revista na mesa, furioso. Aquilo era uma mensagem para ele? Ela estava falando dele? Lívia entrou na sala e viu a expressão de André. "O que foi agora?" "Marina", ele disse, apertando os dentes. "Ela está na capa da Forbes, como se fosse alguma heroína." Lívia pegou a revista e folheou rapidamente. "Bom, ela construiu uma empresa de sucesso. É normal que receba reconhecimento." "Ela não construiu nada sozinha. Eu que ensinei ela a pensar como empreendedora." Lívia olhou para André com uma expressão cansada. "André, você precisa parar com isso. Marina seguiu o caminho dela. Você seguiu o seu. Foca nos nossos problemas, que não são poucos." Mas André não conseguia parar de pensar em Marina. E quanto mais ele pensava, mais aquilo o consumia. Como ela tinha conseguido?
Como ela, que tinha saído do divórcio sem nada, estava agora no topo enquanto ele lutava para manter a empresa viva. O que André não sabia era que naquele exato momento, Marina já controlava 35% das ações da empresa dele. E ela continuava comprando. Um dia, Marina recebeu uma ligação de Caio. "Preciso falar com você. É urgente." Eles se encontraram num café e Caio estava com uma expressão séria. "Marina, eu descobri algo. E acho que você precisa saber." "O quê?" "Eu tenho contatos no mercado financeiro e alguém me contou que há um movimento estranho acontecendo com as ações da antiga empresa onde você trabalhou. Várias empresas diferentes estão comprando pequenos lotes de ações, mas tudo indica que por trás dessas empresas há um comprador único." Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. "E por que você está me contando isso?" Caio a encarou. "Porque eu sei que esse comprador é você." A Marina ficou em silêncio. Não adiantava negar. Caio era inteligente demais. "Marina, me diz a verdade. O que você está planejando?" Ela respirou fundo e decidiu confiar nele. "Eu estou comprando ações da empresa do André, aos poucos, de forma estratégica. E quando eu tiver a maioria, eu vou assumir o controle. E depois? Depois, eu vou demitir ele. Do mesmo jeito que ele me demitiu." Caio ficou sério. "Marina, você tem certeza disso? Isso pode ter consequências. Pode te desgastar publicamente, pode afetar a imagem do Fina. Eu sei dos riscos, mas eu preciso fazer isso, Caio. Não é só sobre vingança, é sobre mostrar que ele não pode tratar as pessoas como descartáveis e sair impune. É sobre justiça." Caio segurou a mão de Marina sobre a mesa. "Eu entendo. E se é isso que você precisa fazer, eu vou te apoiar. Mas promete uma coisa, não deixa isso te consumir. Não deixa que ele tenha esse poder sobre você." Marina apertou a mão dele de volta. "Eu prometo." Nos meses seguintes, Marina finalizou a compra das ações. Através de movimentos cuidadosos e estratégicos, ela conseguiu se tornar a maior acionista da empresa, com 52% das ações. Ela tinha o controle, e André não fazia ideia. A Assembleia de Acionistas estava marcada para daqui a 3 semanas. Era lá que as decisões importantes sobre o futuro da empresa seriam tomadas. E era lá que Marina revelaria sua identidade. Enquanto se preparava para aquele dia, Marina passava as noites revisando cada detalhe, cada possível cenário. Vitória a ajudava, Caio oferecia suporte emocional. E Dona Célia, que agora sabia de tudo, ligava todos os dias para dar força à filha. "Você nasceu para vencer, minha filha. Vai lá e mostra para esse homem quem você realmente é." Marina sabia que aquele seria o momento mais importante da sua vida. O momento em que tudo que ela tinha construído, toda a dor que tinha sentido, toda a luta, tudo faria sentido. O riso de André no cartório ecoava na memória dela. Mas agora, ela não sentia mais dor ao lembrar. Sentia determinação. Porque em 3 semanas ela estaria cara a cara com ele novamente, e dessa vez seria ela quem teria o controle. Faltavam 3 dias para a Assembleia de Acionistas. 3 dias para o momento que Marina tinha planejado meticulosamente durante meses. E ela estava nervosa de um jeito que não sentia há muito tempo. Não era medo, era aquela ansiedade que vem antes de algo definitivo, irreversível. Era como estar na beirada de um precipício, sabendo que o salto é necessário, mas sentindo todas as emoções se misturando dentro do peito. Marina estava no escritório do Fina, mas não conseguia se concentrar. Vitória percebeu e puxou a amiga para a sala de reuniões vazia. "Vem cá, senta aqui e respira." Marina sentou e passou as mãos no rosto. "Vivi, eu tô com um frio na barriga que você nem imagina. É normal. Você está prestes a confrontar o homem que te humilhou da pior forma possível. Qualquer pessoa ficaria nervosa. Mas e se eu tiver errada? E se isso for só
Vingança? E se eu estiver deixando meu lado emocional falar mais alto? Vitória segurou os ombros da amiga e a encarou. Marina, escuta o que eu vou te dizer. Você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo isso porque aquele homem destruiu tudo que vocês construíram juntos, te expulsou da própria empresa, riu da sua dor e agora está afundando aquela companhia com decisões ruins. Você vai assumir o controle e provavelmente salvar empregos, corrigir erros e mostrar que pessoas como ele não podem sair impunes. Isso não é vingança. Isso é justiça. Marina respirou fundo, sentindo as palavras da amiga acalmarem um pouco o turbilhão interno. Obrigada, Vivi. Eu precisava ouvir isso. E mais uma coisa, Vitória sorriu. Você merece esse momento. Depois de tudo que você passou, de tudo que você construiu, você merece olhar nos olhos dele e mostrar quem você se tornou. Marina assentiu, sentindo a determinação voltar. Você tem razão. Naquela noite, Marina foi jantar com Caio. Eles escolheram um restaurante tranquilo, longe do burburinho do centro. Caio percebeu que Marina estava tensa e segurou a mão dela sobre a mesa. Você não precisa passar por isso sozinha, Marina. Eu posso ir com você na assembleia, se quiser. Marina sorriu, grata. Eu sei, mas eu preciso fazer isso sozinha. É algo pessoal, sabe? Eu preciso estar lá, sozinha, olhando para ele, mostrando que eu não preciso de ninguém para ser forte. Caio apertou a mão dela. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E eu vou estar esperando por você quando sair de lá. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Caio, obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim. Por me apoiar. Por não tentar me mudar. Eu não te apoio porque você precisa de apoio, Caio disse, sincero. Eu te apoio porque eu te admiro e porque eu me apaixonei por quem você é. O coração de Marina parou por um segundo. Era a primeira vez que Caio falava abertamente sobre os sentimentos dele. E pela primeira vez, Marina permitiu-se sentir o que vinha sentindo há meses, mas que tinha medo de admitir. Eu também me apaixonei por você, ela disse, a voz suave, mas eu tinha medo. Medo de me entregar de novo, de confiar de novo. E agora eu sei que você é diferente. Você me respeita, você me vê como igual. E isso é tudo. Eles se beijaram ali, naquele restaurante tranquilo, enquanto o mundo lá fora continuava girando. E pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu que estava completa. Não porque tinha um homem ao lado, mas porque tinha encontrado alguém que a completava sem diminuí-la. Obrigada por estar aqui comigo até agora, ouvindo essa história. Eu sei que tem sido intensa, mas acredita em mim. O melhor ainda está por vir. Fica comigo até o final, porque o que vai acontecer na Assembleia vai te deixar sem palavras. Na manhã seguinte, Marina decidiu fazer algo que não fazia há meses. Visitou Recife. Ela precisava ver a mãe. Precisava estar em casa antes do grande dia. Dona Célia estava na porta quando Marina chegou, como se soubesse que a filha viria. Ela abraçou Marina com força, e as duas ficaram ali, em silêncio, apenas sentindo o conforto uma da outra. Minha filha chegou, Dona Célia disse emocionada. Cheguei, mãe. Elas entraram e sentaram na varanda, o mesmo lugar onde Marina tinha passado tantos dias após o divórcio, chorando, se perguntando como iria recomeçar. Você está pronta? Dona Célia perguntou. Eu acho que sim. Mas, mãe, eu fico pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Dona Célia virou-se para a filha e segurou o rosto dela com as duas mãos, do jeito que fazia quando Marina era criança. Marina, minha filha, deixa eu te contar uma coisa que aprendi na vida. Existe diferença entre vingança e reparação. Vingança é quando você quer destruir alguém só para ver a pessoa sofrer. Reparação é quando você corrige uma injustiça. Você não está fazendo isso para machucar ninguém.
Você está fazendo isso porque ele te tirou algo que era seu por direito. E agora você tem o poder de corrigir isso. Marina sentiu as palavras da mãe penetrarem fundo no coração. Obrigada, mãe. Eu precisava ouvir isso. E mais uma coisa, Dona Célia continuou, os olhos brilhando. Eu sempre disse para você estudar, se preparar, nunca depender de homem nenhum. E você fez isso. Você se tornou a mulher que eu sempre sonhei que você fosse. Independente, forte, dona do próprio destino. Agora vai lá e mostra para ele e para o mundo inteiro quem é Marina Souto Leal. Marina abraçou a mãe com força, sentindo um amor tão profundo que nem tinha palavras para descrever. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, minha filha. Agora vai e volta vitoriosa. Marina passou a noite em Recife, no quarto de infância. Ela olhou para as paredes, para os pôsteres antigos, para a estante de livros. Aquele quarto guardava tantas memórias. A menina que sonhava em mudar o mundo, a adolescente que estudava até tarde para passar no vestibular, a mulher que voltou destruída e teve que se reconstruir ali. E agora ela estava prestes a fechar um ciclo. Marina abriu o notebook e começou a revisar mais uma vez todos os documentos da Assembleia. Ela tinha estudado cada detalhe, cada número, cada cláusula. Não haveria margem para erro. Ela pensou em André. Será que ele fazia ideia do que estava por vir? Será que ele sequer imaginava que Marina tinha esse poder agora? Provavelmente não. André sempre a subestimou. Sempre achou que ela era apenas a parte técnica, a mulher que ficava nos bastidores enquanto ele brilhava na frente. Ele nunca imaginou que ela pudesse ser mais do que isso. E era exatamente essa subestimação que seria a queda dele. Marina fechou o notebook e deitou na cama. Lá fora, Recife dormia tranquila. E dentro dela, uma mistura de nervosismo e determinação fervia. Ela lembrou do dia do cartório, do riso dele, daquele som que tinha se cravado na alma dela como uma marca de ferro em brasa. Mas agora, aquele riso não doía mais. Ele era apenas um lembrete. Um lembrete de por que ela tinha lutado tanto, de por que tinha se levantado, de por que tinha construído tudo que construiu. Marina pegou o celular e abriu o aplicativo Fina. Lá estava a notificação que ela mesma tinha programado, o alerta personalizado que tocava sempre que algo importante acontecia no app. E o som desse alerta era um riso. Um riso gravado, editado, transformado em alerta. O riso de André. Marina tinha gravado mentalmente aquele som no dia do cartório e o havia recriado digitalmente. Toda vez que uma usuária do Fina estava prestes a fazer um investimento arriscado, o app emitia aquele alerta com a mensagem: atenção, risco detectado. Pense duas vezes. Era a forma que Marina encontrou de transformar a dor em ferramenta, de pegar o símbolo da sua humilhação e usá-lo para proteger outras mulheres. E amanhã, finalmente, ela fecharia o ciclo. Marina desligou o celular e fechou os olhos. Pela primeira vez em meses, ela dormiu tranquila, profundamente, porque ela sabia que estava pronta. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, tomou café com a mãe e pegou o voo de volta para São Paulo. Enquanto o avião decolava, Marina olhou pela janela e viu Recife ficando para trás, a cidade que tinha acolhido sua dor, que tinha testemunhado sua reconstrução. E agora ela voltava para São Paulo, a cidade onde tudo tinha desmoronado e onde tudo seria reparado. O avião cortou as nuvens e Marina respirou fundo. Faltava apenas um dia para o momento que mudaria tudo. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem para Vitória. Estou voltando. Amanhã é o dia. Vitória respondeu quase imediatamente. Estaremos prontas, você vai arrasar. Marina sorriu. Sim, ela iria, porque Marina Souto Leal não era mais a mulher que chorou naquele cartório.
Ela era a mulher que tinha transformado aquele choro em combustível, aquela dor em propósito, aquela humilhação em força. E amanhã, André descobriria isso da pior forma possível. O avião pousou em São Paulo no meio da tarde. Marina foi direto para casa. Revisou os documentos uma última vez. Escolheu a roupa que usaria na assembleia. Um terno azul marinho, elegante, sóbrio, poderoso. Ela se olhou no espelho e quase não reconheceu a mulher que via. Não era a mesma Marina de 3 anos atrás. Essa Marina tinha olhos firmes, postura confiante, uma presença que ocupava o espaço. Ela estava pronta. Naquela noite, Caio ligou. "Como você tá?" "Pronta", Marina respondeu, mais pronta do que nunca. "Eu vou estar pensando em você o tempo todo, e quando acabar, eu vou estar aqui, esperando para te abraçar." "Obrigada, Caio, por tudo." Quando desligou o telefone, Marina se sentou no sofá e olhou para a cidade iluminada pela janela. São Paulo brilhava na noite, cheia de vida, cheia de possibilidades, e amanhã uma dessas possibilidades se tornaria realidade. Marina fechou os olhos e sussurrou para si mesma: "É amanhã. Amanhã ele vai entender." E com esse pensamento, ela finalmente conseguiu descansar, porque a tempestade estava prestes a cair. E Marina estava no centro dela, pronta para comandar cada raio, cada trovão. Amanhã seria o dia da virada. Amanhã seria o dia da justiça. Amanhã, André saberia quem realmente era Marina Souto Leal. O dia amanheceu claro em São Paulo. Marina acordou às 6 da manhã, mesmo sem o despertador tocar. O corpo sabia que aquele não era um dia qualquer. Ela levantou, preparou um café forte e sentou-se à mesa, olhando os documentos pela última vez. Cada número, cada cláusula, cada detalhe estava gravado na memória dela. Não haveria surpresas, não haveria erros. Às 8 horas, ela entrou no banho. Deixou a água quente cair sobre o corpo, lavando não apenas o cansaço, mas também os últimos resquícios de insegurança. Quando saiu, ela era pura determinação. Marina vestiu o terno azul marinho, prendeu os cabelos em um coque elegante, passou uma maquiagem sutil, mas marcante. Quando se olhou no espelho, viu a mulher que tinha se tornado. Forte, confiante, implacável. O telefone tocou. Era Vitória. "Marina, eu sei que você quer ir sozinha, mas eu e toda a equipe do Fina estamos torcendo por você. Vai lá e mostra para ele quem manda." "Obrigada, Vivi. Isso significa muito." Antes de sair de casa, Marina ligou para Dona Célia. "Mãe, hoje é o dia." "Eu sei, minha filha, e eu vou estar rezando por você cada segundo. Vai com Deus e lembra, você nasceu para vencer." Marina desligou o telefone, pegou a pasta com os documentos e saiu do apartamento. O motorista particular que ela tinha contratado já estava esperando. Ela não queria dirigir naquele dia. Precisava chegar inteira, focada, pronta. O trânsito de São Paulo estava caótico, como sempre, mas Marina nem percebia. Ela estava imersa nos próprios pensamentos, repassando mentalmente cada etapa do que estava prestes a acontecer. O carro parou em frente ao edifício comercial, no Itaim Bibi, o mesmo prédio onde ficava a sede da antiga startup. Marina respirou fundo, pegou a pasta e desceu do carro. Quando ela entrou no saguão, algumas pessoas a reconheceram. "Aquela não é a Marina do Fina?" Alguém sussurrou. Marina manteve a postura, cumprimentou educadamente e seguiu para o elevador. Enquanto subia para o 10º andar, onde aconteceria a assembleia, Marina sentiu o coração acelerar. Não de medo, mas de expectativa. Aquele momento tinha sido ensaiado tantas vezes na cabeça dela que parecia quase irreal estar finalmente vivendo-o. As portas do elevador se abriram. Marina entrou no corredor e seguiu até a sala de reuniões. Era uma sala ampla, com paredes de vidro, uma mesa comprida de madeira nobre, cadeiras de couro.
tudo pensado para impressionar, para mostrar poder. Havia cerca de 15 pessoas na sala, acionistas, advogados, membros do conselho. E lá, na cabeceira da mesa, estavam André e Lívia. André estava de terno cinza, ajeitando papéis, conversando com alguém ao lado. Lívia, elegante como sempre, revisava documentos com expressão concentrada. Quando Marina entrou, o silêncio tomou conta da sala. André levantou os olhos e a viu. Por um breve segundo, a expressão dele foi de total confusão. Ele piscou, como se estivesse vendo um fantasma. "Marina!" ele disse, incrédulo. Marina não respondeu imediatamente. Ela caminhou com calma até a mesa, cumprimentou alguns dos presentes com um aceno de cabeça e se sentou em uma das cadeiras, bem de frente para André. Lívia também tinha parado de mexer nos papéis e olhava para Marina com uma mistura de surpresa e desconfiança. "O que você está fazendo aqui?" André perguntou, tentando manter a voz firme, mas havia nervosismo no tom. Marina colocou a pasta sobre a mesa, abriu com calma e tirou uma pilha de documentos. Então, finalmente, ela olhou diretamente nos olhos dele. "Eu estou aqui porque sou acionista desta empresa." André franziu a testa. "Acionista? Marina, do que você está falando?" "Estou falando", Marina disse, mantendo a voz serena e firme, "que nos últimos meses, através de empresas intermediárias e fundos de investimento, eu adquiri 52% das ações desta companhia. O que me torna a maior acionista e, portanto, quem tem o poder de decisão sobre os rumos desta empresa." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. André ficou pálido. Lívia largou a caneta que segurava. Os outros presentes na sala se entreolharam, chocados. Isso é impossível", André gaguejou. "Você não tem dinheiro para isso, você não tem..." "Eu tenho sim", Marina o interrompeu empurrando os documentos pela mesa. "Aqui estão todas as provas. Contratos de compra de ações, registros das transações, documentos que comprovam que eu sou, legalmente, a dona desta empresa." Um dos advogados presentes pegou os documentos e começou a analisá-los rapidamente. Depois de alguns minutos, ele olhou para André e assentiu. "Está tudo correto, é legítimo." André passou a mão pelo cabelo, desesperado. "Como você conseguiu isso? Como eu consegui?" Marina se inclinou levemente para a frente, os olhos fixos nele. "Eu consegui porque eu construí algo do zero. Algo real, com propósito, com valor. Enquanto você afundava esta empresa com práticas questionáveis e decisões egoístas, eu criei o Fina. Um aplicativo que hoje tem mais de 20 milhões de usuárias e vale quase R$500 milhão. E com o dinheiro que eu ganhei, eu comprei as ações desta empresa, silenciosamente, estrategicamente, exatamente como você me ensinou a fazer." Lívia tentou intervir. "Marina, isso pode ser contestado juridicamente." "Há formas de..." "Não há", Marina disse firme. "Eu segui todas as regras, todas as leis. Tudo foi feito de forma transparente perante os órgãos reguladores. Você, mais do que ninguém, Lívia, sabe que não há nada ilegal aqui. Apenas inesperado." André se levantou agitado. "Você fez isso para quê, Marina? Para se vingar de mim? Para me humilhar?" Marina também se levantou, encarando-o. "Não, André. Eu fiz isso para corrigir uma injustiça. Você me tirou desta empresa, da empresa que eu ajudei a construir, porque achou que eu não tinha o que era necessário. Você riu da minha dor naquele cartório, como se eu fosse uma piada. E durante esses anos, enquanto você ostentava sucesso nas redes sociais, eu trabalhei. Eu me reconstruí, eu criei algo maior do que você jamais conseguiu criar." André tentou falar, mas Marina continuou, a voz firme e clara. "E agora, com o poder que eu tenho como maior acionista, eu convoco esta assembleia para decidir mudanças na diretoria da empresa." O advogado que havia analisado os documentos assentiu. "Ela tem esse direito."
Marina abriu outro documento e leu em voz alta. Proponho a destituição imediata de André Moura do cargo de CEO e de Lívia Dornelles do cargo de diretora jurídica por gestão inadequada e práticas que colocaram a empresa em risco. A sala explodiu em murmúrios. André ficou vermelho de raiva. Você não pode fazer isso. Posso sim e vou. Marina olhou para os demais acionistas presentes. Todos aqui sabem que esta empresa está em declínio. Processos trabalhistas, clientes saindo, auditorias em andamento. Tudo isso aconteceu sob a gestão de vocês dois. E eu, como maior acionista, tenho o direito e o dever de proteger o patrimônio desta companhia. Um dos acionistas menores, um homem de meia idade, levantou a mão. Senhora. Marina, e qual é sua proposta? O que pretende fazer com a empresa? Marina respirou fundo. Eu pretendo reestruturá-la, contratar uma nova diretoria, limpar as práticas questionáveis, recuperar a confiança dos clientes e funcionários e transformá-la em uma empresa ética, transparente e rentável. Mas para isso preciso que vocês votem a favor da destituição dos atuais diretores. Houve um momento de silêncio. Então, um por um, os acionistas começaram a levantar as mãos, votando a favor. André olhava incrédulo, vendo seu império desmoronar diante dos olhos. Lívia estava pálida, sem palavras. Quando a contagem terminou, o resultado foi unânime. André e Lívia estavam destituídos. Marina virou-se para André e, pela primeira vez, permitiu-se um pequeno sorriso. O riso é livre, André, mas o troco também é. André a encarou, a mandíbula tensa, os olhos vermelhos de raiva e humilhação. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ele simplesmente pegou o paletó e saiu da sala batendo a porta. Lívia seguiu atrás dele, mas antes de sair, olhou para Marina. Você venceu, espero que esteja feliz. Não é sobre felicidade, Marina respondeu calmamente. É sobre justiça. Quando os dois saíram, a tensão na sala diminuiu. Os acionistas começaram a cumprimentar Marina, a parabenizá-la pela estratégia, a oferecer apoio para a reestruturação. Marina agradeceu a todos, conversou brevemente sobre os próximos passos e depois pediu licença. Ela saiu daquela sala com a mesma calma com que tinha entrado. No corredor, ela pegou o elevador sozinha. Quando as portas se fecharam, ela encostou na parede e deixou escapar um suspiro longo, profundo. Estava feito. Ela tinha conseguido. O elevador desceu lentamente e Marina fechou os olhos. Sentiu uma mistura de alívio, satisfação e uma estranha paz. Como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos ombros. Quando as portas se abriram no térreo, ela saiu do prédio e respirou o ar de São Paulo. O motorista a esperava, mas Marina pediu que ele desse uma volta antes de ir para casa. Ela precisava processar tudo aquilo. Enquanto o carro rodava pelas ruas da cidade, Marina olhou pela janela. Viu pessoas apressadas, cada uma com suas batalhas, seus sonhos, suas dores. E ela percebeu que o que tinha acabado de fazer não era só sobre ela. Era sobre mostrar que é possível se reerguer, que é possível transformar a dor em força, que é possível sim ter justiça. Marina pegou o celular e enviou uma mensagem para Vitória. Está feito. A resposta veio em segundos. Eu sabia, você é incrível, conta tudo quando chegar. Ela sorriu e digitou outra mensagem, dessa vez para Caio. Acabou, deu tudo certo. Caio respondeu. Estou te esperando em casa, com champanhe e muito orgulho de você. A Marina encostou a cabeça no vidro do carro e permitiu-se finalmente sentir. Sentir tudo. A dor do passado, a luta do presente, a vitória daquele momento. E lá no fundo, bem no fundo, ela sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo de um novo capítulo.
Um capítulo onde ela, Marina Souto Leal, seria a autora da própria história. 3 semanas se passaram desde a Assembleia. 3 semanas que mudaram tudo. A notícia da tomada de controle de Marina se espalhou como fogo. Primeiro nas rodas de empreendedorismo, depois nos veículos especializados em negócios, até que finalmente explodiu na grande mídia. Fundadora do FINA, assume controle da empresa que a demitiu anos atrás. Era a manchete que estampava os principais portais de notícia. De vítima a vitoriosa, a história de superação de Marina Souto Leal. Dizia outra matéria. A vingança bilionária que inspirou milhares de mulheres completava uma terceira. O Brasil inteiro falava sobre Marina. Nas redes sociais, mulheres compartilhavam a história dela, comentavam como aquilo as inspirava, como provava que era possível recomeçar depois de uma queda brutal. O FINA ganhou mais 5 milhões de downloads em 2 semanas. Mulheres de todo o país baixavam o aplicativo não apenas pela funcionalidade, mas pelo que ele representava: autonomia, reconstrução, força feminina. Marina acordava todos os dias e via sua caixa de e-mail lotada. Convites para palestras, propostas de entrevistas, pedidos de mentorias. Era avassalador, mas ao mesmo tempo gratificante. Porque ela sabia que sua história estava servindo de combustível para outras mulheres que estavam passando por momentos difíceis. Numa manhã de sábado, Marina estava na varanda do apartamento tomando café quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Marina, aqui é da equipe da Forbes Brasil. Gostaríamos de confirmar sua presença na cerimônia de premiação na próxima semana. Você foi eleita empreendedora do ano. Marina quase deixou a xícara cair. Empreendedora do ano? Sim, por tudo que você construiu com o FINA e pelo impacto social que sua história gerou. A cerimônia será em São Paulo, com a presença de grandes nomes do mercado. Podemos contar com você? Claro, eu vou estar lá. Quando desligou o telefone, Marina ficou parada, processando. Empreendedora do ano. Ela, que 3 anos atrás tinha saído de um cartório chorando, destruída, achando que nunca mais conseguiria se levantar. Vitória apareceu na varanda com uma sacola de pães. Ela agora passava os finais de semana no apartamento de Marina, e as duas tinham voltado a ter aquela cumplicidade dos tempos de faculdade. "Por que essa cara?" Vitória perguntou, sentando-se. "Me ligaram da Forbes. Eu fui eleita empreendedora do ano." Vitória gritou e pulou para abraçar a amiga. Eu sabia que isso ia acontecer. Marina, você merece demais." Marina riu, ainda em choque. "Vivi, isso tudo parece um sonho. Tipo, há 3 anos eu era a mulher que tinha perdido tudo. E agora você é a mulher que reconstruiu tudo e ainda virou referência nacional." Vitória segurou os ombros da amiga. "Você precisa entender o tamanho do que você fez. Não só nos negócios, mas como símbolo. Você mostrou para milhões de mulheres que a gente pode cair e levantar mais forte. Que a gente não precisa aceitar migalhas. Que a gente pode sim ter sucesso sem depender de ninguém." Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. "Obrigada, Vivi, por tudo, por ter acreditado em mim quando eu não acreditava mais em mim mesma." "Sempre, amiga, sempre." Naquela tarde, Marina foi visitar a sede da antiga startup, agora oficialmente sob seu controle. Ela tinha nomeado uma nova diretoria, composta por profissionais competentes e éticos. A empresa estava sendo reestruturada, os processos trabalhistas estavam sendo resolvidos de forma justa, e novos clientes já demonstravam interesse em voltar a fazer negócios. Quando Marina entrou no escritório, os funcionários a receberam com aplausos. Muitos deles a conheciam dos tempos antigos, quando ela trabalhava lá ao lado de André. E agora,
Vê-la de volta como dona da empresa era emocionante. Obrigada a todos, Marina disse, visivelmente tocada. Eu sei que os últimos anos foram difíceis aqui, mas eu prometo que vamos transformar esta empresa em um lugar onde as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas e orgulhosas de trabalhar. Porque negócio não é só sobre lucro, é sobre pessoas. Os aplausos se intensificaram e Marina sentiu que estava finalmente corrigindo não apenas sua própria história, mas a de muitas outras pessoas que tinham sido prejudicadas pela gestão anterior. Enquanto Marina reconstruía e brilhava, André vivia uma realidade completamente diferente. Depois de ser destituído na Assembleia, ele tentou se manter relevante. Postava nas redes sociais, dava entrevistas tentando se justificar, alegava que tinha sido vítima de uma armação, mas ninguém comprava a história dele. As pessoas viam a verdade. Ele tinha subestimado e humilhado a própria esposa, a tinha expulsado da empresa e agora estava pagando o preço. Os convites para eventos pararam de chegar. Os amigos influentes sumiram. André teve que vender o apartamento de luxo e se mudar para um lugar menor. Conseguiu um emprego em uma consultoria pequena, ganhando uma fração do que ganhava antes. Lívia, a ex-esposa e ex-sócia, se afastou dele assim que tudo desmoronou. Ela tinha seus próprios problemas jurídicos para resolver e não queria ser associada ao fracasso de André. Sozinho, sem dinheiro, sem prestígio, André finalmente entendeu o que tinha perdido. Não apenas Marina, mas a chance de ter construído algo verdadeiramente grande ao lado de alguém brilhante. Ele passou meses remoendo a raiva, a frustração, o orgulho ferido. Até que um dia ele viu Marina na televisão, sendo entrevistada em um programa de grande audiência. Ela falava com serenidade, elegância, segurança. Contava a história do Fina, do impacto que o aplicativo tinha gerado, de como a dor pode ser transformada em propósito. E pela primeira vez, André sentiu algo diferente. Não era raiva, era arrependimento. Ele desligou a televisão e ficou ali, sozinho no apartamento vazio, pensando em tudo que poderia ter sido diferente se ele tivesse sido uma pessoa melhor. Mas era tarde demais. E ele sabia disso. Enquanto isso, Marina vivia o momento mais pleno da vida. A cerimônia da Forbes aconteceu em um hotel luxuoso em São Paulo. Marina chegou acompanhada de Caio, que estava impecável de smoking. Os dois formavam um casal elegante, harmonioso. Quando o nome de Marina foi anunciado como empreendedora do ano, o salão inteiro se levantou para aplaudir. Ela subiu ao palco, recebeu o troféu e olhou para a plateia cheia de executivos, empresários, jornalistas, e então ela começou a falar. 3 anos atrás, eu estava no fundo do poço. Tinha perdido meu casamento, minha empresa, minha dignidade. Eu chorei tanto que achei que não sobraria mais nada de mim. Mas minha mãe, Dona Célia, me disse algo que mudou tudo. Enquanto você estiver viva e respirando, ainda dá para recomeçar. E eu acreditei nela. Marina fez uma pausa, deixando as palavras pousarem. Eu não estou aqui hoje para falar de vingança. Estou aqui para falar de reconstrução, de acreditar em si mesma quando ninguém mais acredita, de transformar dor em propósito. O Fina nasceu do desejo de ajudar mulheres a nunca passarem pelo que eu passei, depender financeiramente de alguém, não ter autonomia sobre o próprio dinheiro. E hoje, 20 milhões de mulheres no Brasil têm essa autonomia. Isso, para mim, vale mais do que qualquer prêmio. Os aplausos foram ensurdecedores. Eu dedico este prêmio a todas as mulheres que estão recomeçando agora, que estão no chão achando que não vão conseguir. Vocês vão. Acreditem em vocês mesmas. Porque a queda não define quem você é. A forma como você se levanta, sim. Quando Marina desceu do palco, havia lágrimas nos olhos de várias pessoas na plateia.
Caio a esperava com um abraço apertado. Eu tenho tanto orgulho de você, ele sussurrou. Obrigada por estar aqui comigo. Sempre. Nos meses seguintes, Marina lançou algo que estava planejando há tempos. Uma aceleradora de negócios voltada exclusivamente para mulheres empreendedoras. O projeto se chamava Recomeço e oferecia mentorias, investimento inicial e suporte técnico para mulheres que queriam tirar suas ideias do papel. Caio entrou como sócio, investindo não apenas dinheiro, mas tempo e conhecimento. A primeira turma teve 50 mulheres selecionadas de todo o Brasil. Mulheres com histórias parecidas com a de Marina. Divorciadas, demitidas, subestimadas. Mulheres que tinham ideias brilhantes, mas não sabiam por onde começar. Marina se dedicou pessoalmente a cada uma delas. Dava aulas, orientava, incentivava. E ver essas mulheres florescendo, criando seus próprios negócios, conquistando independência, era a realização mais profunda que Marina já tinha sentido. Certa tarde, Marina estava na sede da aceleradora quando uma das mentoradas, uma mulher de 40 anos chamada Juliana, a procurou. Marina, eu só queria te agradecer. Eu estava casada há 15 anos com um homem que me controlava financeiramente. Quando eu pedi o divórcio, ele disse que eu nunca ia conseguir nada sozinha. E hoje, graças ao seu apoio, eu tenho meu próprio negócio. Minha loja online de roupas sustentáveis já faturou R$100 mil no primeiro mês. Marina abraçou Juliana com força. Você conseguiu isso sozinha. Eu só te mostrei o caminho. A coragem foi toda sua. Mas você me inspirou, sua história me deu força para acreditar que era possível. Aquelas palavras tocaram Marina profundamente. Porque era exatamente isso que ela queria, ser uma ponte para que outras mulheres alcançassem seus próprios sonhos. Marina e Caio oficializaram o relacionamento. Não houve pressa, não houve pressão. Eles simplesmente fluíram. Construíram uma relação baseada em respeito, admiração e cumplicidade. Caio nunca tentou ofuscar Marina, nunca competiu com ela. Ele a apoiava, a incentivava e celebrava cada vitória dela como se fosse dele também. Certa noite, os dois estavam jantando em casa quando Caio segurou a mão de Marina sobre a mesa. Eu te amo, Marina, e eu quero construir uma vida com você. Não porque você precisa de mim, mas porque eu quero estar ao seu lado, como parceiro, como igual. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu também te amo, Caio, e pela primeira vez eu sei o que é amar sem medo, sem dependência, apenas amor. Eles se beijaram. E Marina soube que tinha encontrado não apenas o sucesso, mas a felicidade verdadeira. Dona Célia veio passar uma temporada em São Paulo. Marina fez questão de levá-la para conhecer a sede do FINA, a aceleradora, tudo que tinha construído. Minha filha, Dona Célia disse emocionada, eu sempre soube que você era especial, mas ver você assim, transformando a vida de tantas mulheres, isso é mais do que eu poderia ter sonhado. Eu devo tudo a você, mãe. Você me ensinou a ser forte, a nunca desistir. Não, Marina, você tinha isso dentro de você. Eu só te lembrei. No final daquele ano, Marina recebeu uma notificação no celular. O FINA tinha acabado de registrar 100 mil novas usuárias em apenas 24 horas. 100 mil mulheres dando o primeiro passo rumo à independência financeira. Marina olhou para a tela e sorriu. Não era um sorriso de vitória arrogante, era um sorriso de gratidão, de propósito cumprido. Ela pegou o celular e escreveu uma mensagem para compartilhar nas redes sociais do FINA. 3 anos atrás, eu assinei um divórcio chorando enquanto alguém ria da minha dor. Hoje, eu sou CEO de 2 empresas, mentora de centenas de mulheres,
e acabo de ver 100.000 mulheres darem o primeiro passo rumo à liberdade financeira. A queda não define você. O recomeço, sim. Obrigada a todas que fazem parte dessa jornada comigo. A postagem viralizou. Milhares de comentários de mulheres agradecendo, compartilhando suas próprias histórias, dizendo que Marina as inspirava. E Marina percebeu que tudo aquilo, valia infinitamente mais do que qualquer vingança. Porque no final, ela não tinha apenas vencido André. Ela tinha vencido a própria dor, tinha transformado humilhação em propósito, lágrimas em força, queda em renascimento. Marina Souto Leal não era mais a mulher que chorou naquele cartório. Ela era a mulher que tinha reprogramado o próprio destino e, no processo, tinha ajudado milhões de outras mulheres a reprogramarem os delas também. Naquela noite, Marina estava na varanda do apartamento, olhando para São Paulo iluminada. Caio veio por trás e a abraçou. "No que você está pensando?" "Em como a vida é estranha", Marina respondeu. "Às vezes, a gente precisa cair para aprender a voar de verdade." "E você voou alto." "A gente voou alto", Marina corrigiu, virando-se para ele. "Porque eu não fiz isso sozinha. Tive minha mãe, a Vitória, você e milhões de mulheres que acreditaram comigo." Caio beijou a testa dela. "E agora?" "Agora, a gente continua. Continua construindo, continua ajudando, continua transformando. Porque essa história não tem fim. É só um recomeço constante." E ali, naquela varanda, com a cidade brilhando abaixo e o futuro aberto à frente, Marina finalmente sentiu paz completa. Ela tinha feito o que parecia impossível. Tinha se reerguido das cinzas. Tinha transformado a maior dor em maior propósito. E agora ela estava pronta para o próximo capítulo. Não por vingança, não por raiva, mas por amor. Amor próprio, amor pelas mulheres que ela estava ajudando, amor pela vida que tinha reconstruído. Marina Souto Leal tinha reprogramado o próprio destino e, no processo, tinha mostrado ao mundo inteiro que nunca, jamais subestime uma mulher que decide recomeçar. E você, o que achou dessa história? Conta aqui nos comentários qual foi a parte que mais te marcou, o que você sentiu e se você conhece alguém que precisa ouvir essa história. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias inspiradoras como essa para você. E se inscreve no canal, porque todo dia tem conteúdo novo por aqui. Obrigada por ficar até o final. A gente se vê no próximo vídeo.